tira dúvidas, livros, filmes, e o que a gente conversou aí nas últimas aulas, tá? A gente está numa sessão bem importante da segunda câmara, que é começar a destrinchar a nível místico o que é o plano astral. Tá? Dificilmente, se você tivesse em alguma outra ordem, em alguma outra escola, algum outro grupo esotérico, você viria de maneira tão clara, tão direta. Existe uma tendência, e até assim, prevista no esoterismo, de você ensinar isso a conta-gota. Porque você tinha antiguidade, medo de ser caçado, igreja católica, outra época, né? O ocultismo era ensinado de outra maneira, tinha todos esses poréns, tá? E a maneira que a gente está dando aqui é uma maneira mais intensa, uma maneira mais direta. Esse ciclo que a gente está começando a estudar, a gente começou a falar lá da projeção astral, da técnica do cochilo da rede, do sofá, deu a dica do chá de valeriana, que a gente vai retomar aqui, começou a falar de algumas técnicas de projeção, começamos a falar, por exemplo, como interpretar os sonhos, e agora a gente vai falar como induzir, né, resolver problemas, como induzir, utilizar magia nos sonhos. Eu considero um pilar dentro do trabalho espiritual, tá? Porque os sonhos, a gente fala num esoterismo mais avançado, que é o primeiro portão, no sentido assim, quando uma pessoa aprende a passar por esse portão, ela aprende a utilizar plenamente os seus sonhos, ou essa dimensão, ela se torna livre. Ela não precisa de ninguém como intermediário, ela aprende a acessar a realidade tal como ela é. Ela percebe que doutrinas, rituais e dogmas são meras trivialidades, tá? Eu colocaria atenção em nossa última aula da interpretação, foi bem pesado, falou de símbolos, deu exemplos de numerologia, foi bastante conteúdo. Eu coloquei uma atenção e até reassistiria 1, 2, 3 vezes para ir anotando. E pegaria aquela dica que a gente conversou no final da aula, né? Se eu pudesse lembrar, se eu pudesse olhar para alguma coisa no meu sonho e tentar trazer alguma coisa, tenta memorizar um número, tá? Ou algum símbolo marcante. Já é alguma coisa. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente viu? Ou fazer alguma colocação sobre o que a gente viu aí nas últimas aulas? Tanto a nível de conteúdo, quanto a nível de indicação de livro, filmes e coisas do tipo? Podem ficar bem à vontade, tá? Perguntas, dúvidas? Todo mundo começou a ler o livro Mais Esperto que o Diabo? Eu já comecei, Vitor. E estou achando também importante retornar à primeira Câmara. Ah, isso sim. É interessante porque não tem jeito, a quantidade de material é grande. Se a gente não voltar, aquilo ali fica no esquecimento. Isso sim, isso sim. E ainda falta um resumo de cada situação, mas eu estou vendo que sempre alguma coisa que passou despercebido para a gente, alguma coisa assim, esse retorno. Parece que, eu não sei se é Neide também, parece que está fazendo, se não me engano. Sim, sim. Assim, é minha... É total recomendado, Martin. Assim, quando eu entrei na Gnosis, eu entrei muito cedo, com 14, 15 anos, e eu não conseguia assistir a segunda câmara, na época era presencial. Então eu fiquei refazendo. Né? Porque tinha conflito de horário, eu fazia cursinho, fazia curso técnico, não conseguia assistir à noite a segunda câmara. Né? Então eu fiquei refazendo a primeira, né? Porque não tinha nada gravado, eu ficava refazendo. Abri uma turma nova e ficava refazendo. E eu vi, nossa, é uma outra cabeça. Eu até sugiro, assim, né? Refazer a parte de psicologia inteira, refazer a parte de vocalização, chakras, você vai ter uma outra cabeça, aproveitar que as aulas são gravadas, se quiser tirar dúvida, manda ver comentário ver particular, vai te abrir a cabeça, tá? Porque é muita coisa mesmo. Tá? Antônio, deixa desbloqueou, pode comentar, pode falar. Tá me ouvindo bem? Eu diria, tudo bem. Tá. Eu concordo aí com o Rubens, que ele falou, estou passando pela mesma situação. Eu estou sentindo algumas dificuldades nessa segunda câmara, porque alguma coisa passou lá na primeira. E eu já passei todas as aulas a limpo, né? Eu estava revisando. Acho que eu vou ter que voltar de novo e refazer tudo isso. Tem alguma coisa que está faltando ainda para embalar nessa segunda câmara aí. Sim, sim. A minha sugestão, quando estiver assistindo as aulas,
tá com um caderninho, surgiu uma pergunta, escreva. Tá? E pode mandar em particular ou pode mandar no grupo. Aproveitar isso, que a gente tem esse contato direto, que eu vejo que isso é o mais benéfico, é o mais maravilhoso. Né? Qualquer dúvida, escreva, a gente vai destrinchando. Porque isso, eu diria que é o diferencial da gnose. Na antiguidade, como se ensinava antes? Você dava um monte de carta, um monte de monografia, o cara ficava sozinho na alta da torre, se ralava para tentar entender, entendia, não entendia, só depois de 10 anos encontrar alguém para perguntar, né? Basicamente era assim, muito afastado, muito isolado, né? Hoje não precisa ser assim, então surgiu qualquer pergunta, putz, um conceito, alguma coisa que eu não vi, anota e manda. Tá? A primeira câmara, ela nada mais é que condensado todo o conhecimento do caminho iniciático. Então a gente tem que aprender a destrinchar, é normal, tá? Eu não espero que alguém, por exemplo, passe uma vez e entenda. Assim como ninguém se forma engenheiro em 3 meses. Né? Ninguém fala, fazer um curso de engenharia, já sou engenheiro em 5 meses, já sou médico em 5 meses. É um estudo de uma vida inteira. E é a mesma coisa, na verdade. Né? Sempre tem que estar buscando, entendendo, refletindo, ali, buscando compreender. Faz parte isso. Tá? Essa sensação assim de se sentir, nossa, eu tenho que estudar mais, faz parte. Tá? Faz parte, tem que ter. O dia que a gente acha que está bem, aí morreu. Tá? Ok. A gente acha que sabe morrer, tá ok? Então, boa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Bom, em especial, sou o do livro Mais Esperto que o Diabo, tá? A minha recomendação, quem não está lendo, agilizar para ler, porque ele vai esclarecer muita coisa, até quem está revendo na primeira câmara, na questão de reencarnação, retorno, recorrência e roda do samsara, tá? Vai te clarear. Estou fazendo esse adendo. Rubens, eu vi que você desbloqueou. Quer falar alguma coisa? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Rubens, tudo bem? Pelo nosso sagrado encontro, É, encontro sagrado. Você tiver a felicidade de começar a fazer estudos nessa área tão importante da vida, que é a espiritualidade, conhecimento místico, a raiz de todo conhecimento espiritual, como é que ele funciona realmente. Porque é um conhecimento que não é dado para todo sim, mundo. É um conhecimento que Deus nos dá a oportunidade de chegar nele. E às vezes a gente chega com 40, 50 anos a encontrar esse conhecimento. Se você tiver a felicidade de, a 14 anos, sim. 14, 15 anos, entrar nesse processo, e agora você está ensinando para nós. Eu entrei nesse processo de conhecimento, de estudo de conhecimento lá pelos 25 anos, 25, 26 anos. Tá? E galgando aqui, galgando ali, galgando por aqui. E a gente nunca encontrou. Eu já tinha participado anteriormente de outras sociedades gnósticas, mas não é a mesma coisa que isso que estamos aqui com você, é outro grupo. E o que você está ensinando para nós está perfeito. E você disse, a primeira câmara está tudo condensado ali. Pá, pá, Sim. pá, 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 pá. Eu não tenho tido tempo de repassar por problemas profissionais, mas Uhum. estou louco para ter um tempo para entrar a repassar tudo na primeira câmara. Mas, e também gostaria muito de conversar com você outras coisas, mas não tenho tido tempo. Mas quero dar meus parabéns, porque nós estamos com todos os caminhos que eu já tenho galgado por aí, e Martim também, se vê que é um estudioso nessa área, a gente está encontrando coisas maravilhosas aqui no nosso grupo que estamos agora. Sim, sim, Eu sim. quero externar essa minha satisfação e essa minha alegria e esse agradecimento por estarmos todos juntos, né? E você pode ver que você está pegando grupos grandes, e a segunda câmara cada vez está pouca Sim, gente. Muitos são chamados sim, e e poucos são poucos são escolhidos, né? Sim, escolhidos, tá? sim. Então, Eu vejo que, assim, essa é a mesma pegada. Né? Também fico muito feliz, Rubens, de encontrar pessoas, assim, por
Com a mesma busca espiritual. O que vale é a busca interna, o que vale é a busca espiritual, todo o resto é trivialidade, né? O que vale é a busca por autoconhecimento. O planeta está precisando. Desculpa que te Sim. interrompi. O Não, à planeta está vontade. Fica em precisando paz. disso. O planeta como um todo está precisando disso. Tá? É, então, nós temos Sim, a obrigação de trabalhar em cima disso. Muito sim. obrigado. Sim, sim, concordo totalmente, tá? Totalmente mesmo. Na verdade, esse tipo de conhecimento é um patrimônio da humanidade. Não pertence a uma escola, não pertence a uma associação, não pertence a uma linha, não pertence a uma sociedade secreta, não. É um patrimônio da humanidade. A gente tem que se esforçar ao máximo, né, da nossa maneira, do nosso jeito, para estar divulgando isso, para estar ensinando outras pessoas, para estar propagando isso, tá? E quanto à primeira câmara, assim, a minha recomendação é sempre seguir, né, no ritmo que dá. Por exemplo, aproveitar que está gravado, né, não está fazendo nada lá, vai viajar, tem um feriado, pega as aulas de psicologia, considera as mais importantes. Não está fazendo nada, quer relembrar alguma coisa, o trabalho energético, chakras e kundalini. E vai seguindo o ritmo ali, vai aproveitando, vai anotando. Qualquer pergunta, dúvida, pode mandar em particular ou ali na mensagem. Isso vale para todo mundo, tá? Se você está com alguma pergunta, alguma dúvida, ou quer só mesmo conversar, não, questão de prática pessoal, indicação de livros, filmes, me manda mensagem em particular que a gente marca um café virtual, tem um link lá, a gente conversa. Eu tenho o hábito de conversar com alguns alunos ali na semana, a cada 15 dias, né, 20 dias. Sinta-se à vontade também, tá? A gente está aqui para isso, aproveitar isso. Né? A antiguidade, se você quisesse estudar isso, era tudo isolado, hoje está aqui, né? Mais próximo, mais perto. Ok? Muito bem, meus queridos. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fico muito feliz pela colocação do Rubens, do Rubens também, né? Eu sinto a mesma alegria de estar conversando, guiando, interagindo. Eu acho que é uma alegria a gente sempre ter pessoas com a mesma busca, né? Que o mundo é cada vez mais tão caótico. Boa. Pode falar, Antônio. Ô, Vitor, você tem falado muito aí, né, desse último livro aí, Mais Esperto que o Diabo. Ele seria muito importante. Eu ainda não consegui ler, tá? Já baixei ele, comecei a ler, mas interferências do dia a dia, né? A gente acaba não conseguindo fazer tudo que a gente quer. Isso às vezes me deixa angustiado, né? Que como eu falei, certas dificuldades, né? E a gente, cadê o tempo? E vai acumulando os livros, as aulas. Eu não estou conseguindo seguir no ritmo que eu planejava, tá? Mas aí você falou, voltando ao livro, né? Eu me lembro, eu tenho anotado aqui, né, nos meus apontamentos, né, os livros, os filmes que você dá de dica, né? Aí me chamou a atenção um que você nunca mais comentou, que é o Arte de Sonhar, do Carlos Castanheda. Ah, sim. Esse é Queria que muito, você mas falasse alguma coisa que muito, pode ajudar, qual a muito parte aí que bom. pode melhorar. Então, é que aconteceu uma experiência. Eu estava utilizando esse livro, é um livro base aqui também de segunda e terceira câmara, em junho. Só que as práticas do Carlos Castaneda do Arte de Sonhar, elas são intensas e pouco ortodoxas, no sentido assim, a gente começou a aplicar, teve resultados assim fenomenais, só que eu percebi que foi demais, no sentido assim, foi tirar a venda muito rápido, tá? Se você começar a ler o Arte de Sonhar, você vai perceber isso, que ele vai direto no ponto, assim, sobre a dimensão do mundo sonhar, das partes dos elementais também, da parte dos batedores, né? Você vai entender. Porém, eu considero ele denso, no sentido assim, eu já não recomendaria mais como uma primeira leitura. Eu já classificaria ele para uma segunda e para uma terceira câmara, tá? Se você quiser ir atrás, ok, mas não agora. Tu vai sentir ele denso, vai acabar, eu diria, é como te recomendar um livro de cálculo 2, que é bom, tá? Mas a gente está em cálculo 1, ou matemática avançada. Entendi. É bom, mas assim, vai acabar matando, né? Falar de juros compostos porque não sabe nem juros simples ainda, ou não dominou. Você pode até saber, mas não tem agilidade nas fórmulas. Aí fica chato, aí vem a culpa, que tipo de coisa, putz, eu tenho que saber disso. É por isso que eu não falei mais, tá? Mas assim, eu recomendaria um final de ano, sabe? Pega, assim, vai ficar sem fazer nada, vai ter uns livros para ler, pô, tá ali. Mas eu não colocaria na leitura ainda, tá? Beleza? Ok, obrigado, agradeço. Boa. Mais alguém? Antes de começar? Muito bem. Tá todo mundo me ouvindo bem, certo? Sem travar, assim, esse tipo de coisa. Você me manda ali um sim no chat ou falando no áudio.
Tá? Se travar, me avisa que eu muto aqui, eu desligo o vídeo. A gente continua. Também está todo mundo vendo os meus slides, certo? Certo. Só para fazer um comentário breve, Vitor, nas primeiras aulas dessa câmera, a comunicação estava horrorosa. Toda hora eu achava que era problema aqui da região, né? Toda hora caindo, picotando. Melhorou muito de morar nas 4, 5 últimas aulas para cá. Melhorou assim substancialmente. Tá? Parabéns ao pessoal da técnica aí que resolveu. E tem que elogiar eles aí, essa garotada aí. Muito bem. Realmente tinha problema de escutar muito bem a comunicação antes, que ele disse Martins, né? Mas agora está... Muito bem, então. Vamos seguir, então, que a aula de hoje é bem importante. Tá? O que a gente vai conversar hoje? A gente está se aprofundando agora no manejo do sonhar, no manejo do plano astral. Não é porque que você não lembra dos seus sonhos que você não está saindo conscientemente. Também isso é um caso muito comum que a gente vai conversar ao longo desta aula, né? É muito fácil projetar, o mais difícil é lembrar. E não é porque você não lembra que você não está fazendo nada nessa dimensão. Tá? O manejo nessa dimensão, você vai aprender a utilizar a força do pensamento, a intenção, algumas conjurações e orações para estar promovendo cura, né, para estar resolvendo conflitos, problemas, e até mesmo extraindo sabedoria particular, extraindo sabedoria do seu caminho espiritual. Já considero uma conferência avançada, tem que entender um pouquinho sobre os elementais, sobre aquela aula procedimentos de defesa psíquica, né, das invocações, tudo que a gente já conversou, também tem as apostilas lá no grupo do Telegram, você vai poder rever também, até sugiro que quando for rever essa aula, e com calma também no que for falar e conversar, tá? Eu considero essa terceira aula, a gente já, né, nesse ciclo da viagem astral, uma aula muito importante para estar lidando, para estar trabalhando com a invocação elemental, com magia já no ambiente dos sonhos. Tá? O que nós vimos até aqui? Nós vimos técnicas de projeção, principalmente com o chá de valeriana, que traz o relaxamento. Lembrando que a maior importância da projeção astral é trazer o estado de dormitação. Vitor, o que é um estado de dormitação? Quando a gente medita e fica pescando, assim, sabe? Onde acontece isso? Eu medito e fico pescando, fico dormitando. Esse é o estado ideal para projeção, onde vem as primeiras imagens oníricas, onde eu foco numa imagem para dar o tom da minha projeção. O chá de valeriana, que é um chá também fitoterápico, bem comum em lojas de produtos naturais, também é contra a ansiedade, tá? É um chá que ele induz o relaxamento profundo. Eu até recomendo um pouquinho desse chá antes de dormir ou antes de fazer uma prática assim, para induzir essa técnica, essa sensação da dormitação. Você vai perceber, quando você está consciente da transição da vigília do sono, algumas sensações no corpo. Como assim sensações, Vitor? O coração acelerando, ou o zumbido da pineal pituitária, algumas sensações de formigamento. É um indicativo que o teu corpo biológico, físico, ele está descansando, ele está adormecendo, e o corpo energético está desacoplando, né? Nesse momento que é a sacada da projeção. Tu vai perceber, se você manter uma pergunta, né, como a gente conversou na aula passada, como utilizar os sonhos, como interpretar os sonhos para responder a nossas perguntas, você colocar alguma pergunta ali e fixar nisso, como se fosse, né, você colocar na tela mental e fixar, e o sonho começa no tom dessa pergunta, ao acordar, você vai ter as respostas dessa pergunta. O importante é a gente começar a focar em números e focar em objetos. Tá? É lógico, depois com a prática, você vai ficar cada vez mais claro, cada vez mais preciso. Mas foque-se em números, foque-se em objetos nesse começo. E como que eu interpreto isso? Tarô e Cabala. A gente até recomendou o livro lá, Iniciação dos Arcanos ao Tarô e Cabala, que fica como leitura opcional e secundária. Se você quer entender bem o resumo desse livro, está no nosso workshop, os arcanos do tarô e da cabala, iniciação através dos arcanos do tarô e da cabala, foi um workshop que a gente deu alguns meses atrás. Você também tem na maneira gravada, até sugiro também um dia aí, separar um tempinho e rever, mas a ideia é você utilizar os 22 arcanos maiores do tarô como ferramenta de interpretação. Como assim, Vitor? Assim, para eu descrever um fenômeno físico, matemático, por exemplo, como funciona o Wi-Fi, eu modelo isso com uma linguagem matemática, cálculo, integral, física, fórmulas. Como que eu vou descrever uma experiência espiritual? Através de uma linguagem espiritual. Essa linguagem é um simbolismo. Para a gente ser alfabetizado nesse simbolismo, são os arcanos do tarô. Nós aprendemos de maneira intuitiva, de maneira contemplativa. Tá?
Nesta aula, a gente vai agora aprender a utilizar os sonhos de maneira mais ativa, né? Como resolver brigas, conflitos, problemas pelo plano astral. Conflitos em família, ranços, toda trava que você sente na vida, você pode apelar para esse plano, você pode induzir nesse plano para resolver. Como utilizar a magia elemental também para desenvolvermos sabedoria, proteções, curas, limpezas, até mesmo, né, indicativos em nosso caminho espiritual. E nós vamos conversar na última parte dessa conferência, por exemplo, como utilizar o plano astral pelo trabalho interior. Aqui tem o elemento que nós já conversamos sobre o guardião do umbral, aquele guardião que guarda o umbral do mundo físico para o mundo espiritual, que é o nosso principal medo. E uma pessoa que dissolve e resolve isso, ela dá um grande avanço no caminho espiritual. A gente também vai conversar isso ao longo dessa conferência. Tá? Antes de a gente entrar formalmente, uma outra técnica para lembrar dos sonhos. Muitas vezes, tá, a gente sonha, sai astral, tem as respostas da nossa pergunta, e por um motivo muito besta, vulgo, efeito soneca do celular, ou eu acordar correndo porque eu tenho alguma coisa do trabalho, ou eu não tenho uma rotina, eu acabo esquecendo. Porque a transição da minha memória onírica para o meu cérebro físico, ela é sutil. Qualquer movimento brusco, tá, pode interromper isso, interromper essa transição. Tá, Vitor, como que eu faço, então, se eu quero lembrar? Como que eu faço se eu quero manter essa memória? Bom, você tem algumas técnicas e algumas dicas. Primeira dica, ao acordar, realizar movimentos leves. Por exemplo, se você percebeu que já voltou para o corpo físico, fique ali um pouquinho de olhos fechados, sinta o corpo, respire com o corpo e comece a movimentar lentamente. Na verdade, pegue a última imagem que veio na sua cabeça, a última memória do sono, e comece a recapitular. Comece a voltar de trás para frente como se fosse um VHS. Tá? Isso é uma habilidade. Você pode exercitar essa habilidade anotando depois o que você lembrou ou gravando. Eu tive um grande professor que ele gravava. Então ele tinha um gravador, tinha um celularzinho, um gravador. Eu acordar, ele começava a falar. Então ele pegava bem, deixava o gravador ali pertinho, né, do lado da cama, ele pegava e começava a falar o sonho. Ele ia exercitando. O mais importante aqui é você querer lembrar, tá? Você tem uma rotina para lembrar, rotina ao acordar, vai te ajudar muito. Uma outra técnica é deixar um raminho de menta embaixo do travesseiro. Tá? Você coloca embaixo do travesseiro um raminho de menta, o elemental da menta ligado à mente te ajuda a lembrar. E ao acordar, você pega esse raminho com as mãos ali embaixo, né? Com as duas mãos, e faz o mantra Raon Gaon. Eu vou inspirar. Faça algumas vezes esse mantra, tá? Ele vai te ajudar a lembrar dos sonhos. Tem um raminho de menta, né? Ou uma essência mesmo de menta também serve, tá? Em via geral, é mais fácil você projetar do que lembrar dos sonhos. Lembrar realmente ele é bem difícil no começo, depois fica mais fácil. Projetar, induzir, você ter um sonho lúcido é mais fácil, por incrível que pareça. Né? A minha sugestão, lembrando das aulas passadas, é muito comum você sair em astral depois você sair em astral e você só lembrar depois do almoço, você olha para um objeto e vem o sonho inteiro. Então, assim, se você não estiver lembrando dos sonhos, tá tudo bem, vou ter que exercitar. Muitas vezes você pode estar saindo, isso não te impede também de exercitar as técnicas aqui que a gente vai conversar e ver resultado. Né? Você não vai lembrar, e lembrar é uma outra habilidade, como qualquer outra. Tá bom? Algum de nossos alunos, com as técnicas que nós conversamos aqui, já tiveram os seguintes resultados, tá? Principalmente com a resolução de problemas. Por exemplo, você está com algum problema na família, você consegue utilizar os sonhos para dissolver esse problema, porque você está atuando no psiquismo, você está atuando na dimensão psíquica, seja tua, ou seja de uma pessoa, ou seja de um grupo de pessoas, ou seja na família. Teve um caso de um aluno, né, que a gente, segundo a câmera, estava ensinando essas técnicas, ele aplicou ali, ele comentou comigo depois, né, parece loucura, mas resolveu um problema que eu tinha com uma pessoa em um sonho. Levantei no outro dia leve, sem nenhum problema com a pessoa. O caso ficou resolvido sem nenhum rancor.
Tá? Isso é muito comum de acontecer quando você começa a praticar as técnicas aqui. Tudo que nós fazemos no físico vem de um estado interior. Como assim, Victor? Imagina uma briga. Como que surge uma briga? Ah, por uma palavra mal colocada. Mas por que eu senti que eu devo falar aquela palavra mal colocada? Porque eu estava no estado interior equivocado. Ou seja, tudo no físico, tudo que existe externamente só existe porque foi propiciado, originou uma condição interior para aquilo acontecer, um estado daquilo. É a mesma coisa quando eu vou num lugar, por exemplo, imagina, eu vou numa favela com um iPhone. Um iPhone é novo, iPhone 13, por R$8.000. Se eu vou numa favela no iPhone, eu estou propício às situações e circunstâncias daquele lugar. Eu posso ser assaltado. Porque eu estou no estado, né, como se fosse psicologicamente, para aquilo. Quando eu aprendo a elevar os meus estados para cima, né, colocar em altas vibrações através das técnicas aqui, eu consigo ver possibilidades que antes eu não via, inclusive resolver problemas que estavam travados há anos. Basta um instante para você ter uma compreensão. O gnóstico, no fundo, ele sempre busca o eu entendi. Sabe quando a gente olha para trás, assim, tem um insight, fala, nossa, como que eu agi assim na minha vida? Nossa, como que eu vivia assim na minha vida? E você tem essa sacada, você tem esse insight? A ideia é começar a provocar isso através dos sonhos. Para assim, quando você tem esse insight, você começa a ver o que estava travando, né? O que estava ocasionando um conflito, um problema ou um rancor na vida. Tá? Até que, nessa revisão, alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Boa. Tá? O segredo aí para ter esse tipo de coisa que a gente vai falar é manter consistência, pegar uma rotina de práticas e ir avançando. Toda vez que eu converso individualmente, tá? Sim, é bem comum eu conversar com os alunos da segunda câmara, na questão da viagem astral, toda vez que eu converso individualmente e as pessoas que estão tendo resultados, a gente acaba conversando assim diretamente, eu percebo que existe um padrão. Qual que é o padrão? Sempre estão vocalizando e meditando. Nem que seja 5 minutos no dia. Tem um caso de uma aluna minha de Santa Catarina, começou a fazer pós-graduação, e ficou corrido, né? Tá, parte do TCC, pós-graduação, MBA, especialização, não sei direito o que é, mas foi ligada, né? Terminou a faculdade e voltou a estudar. Porém, ela manteve nem que seja 5 minutos. E assim, ela lembra dos sonhos de cabo a rabo. Ela pega uma memória e consegue lembrar a noite inteira. Porque começou do zero, começou a meditar na primeira, desenvolveu essa habilidade, e hoje mantém assim. Eu percebi assim, a gente isolando e conversando, meditação e vocalização são pilares chaves para começar a ter esse tipo de resultado, ter essa conexão com as práticas espirituais. Tá? Jane comentou, essa semana aconteceu algo parecido. Estava em dúvida sobre alguma coisa do trabalho, aí fiz uma oração antes de dormir pedindo uma luz. E sonhei com alguém me falando como deveria fazer. Sim, é justamente isso. Tá? Conforme a gente vai alinhando nas práticas espirituais, isso vai ficando cada vez mais frequente, cada vez mais comum. Para um mago, para um gnóstico, esse tipo de experiência é algo corriqueiro, no sentido assim, ele não precisa mais temer a vida, porque ele sabe que ele tem ferramentas, ele tem dimensões que ele pode acessar, onde qualquer inesperado na vida ele consegue resolver. Tá? A base disso, a base da magia prática no plano astral são os seres desse plano. Nós já estudamos em algumas conferências passadas como os elementais. Tanto a base para magia branca, tanto a base para magia negra também, que algumas ordens, seitas e grupos acabam utilizando. Os anjos das antigas religiões são esses elementais. Toda vez que você olhar lá para um livro sagrado, seja a Bíblia, seja o Corão, seja, né, o Bhagavad Gita, e ver a figura dos devas, anjos, ou seres mitológicos, titãs, semideuses, são figuras, são forças elementais, são forças da natureza. O mago, ele opera com essas forças para realizar esses feitos, tá? No geral, nós classificamos os anjos do ar, aqueles que nos dão a sabedoria das eras anteriores. Uma pessoa, por exemplo, que acessar como que aconteceu, né? Atlântida, a história da Atlântida, a história do esoterismo, a história do nosso planeta, ele vai atrás dos elementais do ar. Os anjos da terra são anjos que, os elementais e anjos da terra são elementais que nos dão os rituais e práticas místicas. Anjos do fogo, magnetismo e condução dos povos. Anjos da água, castidade e pureza. São essas forças elementais que vão nos dando esses poderes.
O homem, conforme ele vai se purificando, aqui entra o trabalho psicológico, falando direto e reto, ele vai eliminando as preocupações no dia a dia, ele vai deixando de focar tanto no boleto do cartão de crédito, e vai aprendendo a focar mais em si mesmo, a contemplar o silêncio interior, ele vai atraindo átomos, ele vai atraindo o gosto, as afinidades desses elementais. Às vezes, você não precisa nem lembrar que você está interagindo nesse plano. Então, não é necessário isso. Basta o trabalho espiritual, você já está entrando em contato com essas forças. Aqui o segredo é começar a colocar intenção para resolver as nossas situações e os nossos problemas. Lembrando o axioma esotérico. Um homem aspira os átomos afins aos seus pensamentos. Tá? Então, para a gente aprender a utilizar esse plano como elemento, né, como um plano de magia prática, o principal requisito aí está o trabalho psicológico, está a serenidade, está buscar a introspecção. Tá? Isso é o mais importante, isso é o mais fundamental. Como é que eu trabalho? Como é que eu trabalho com eles? Tá? Como é que eu lido com esses elementais? Antes de dormir, eu decreto aquilo que eu quero. Foca em alguma coisa. Por exemplo, você está com um problema na família. Né? Tem ranço de irmão com irmã, que é muito comum, né? De 20 anos, 10 anos. Ou está com algum problema específico. Foca nesse problema. Coloca a situação ali. Como que eu posso resolver esse problema? Imagine esse problema sendo resolvido. Se esse problema fosse resolvido, como que eu estaria? Como que eu saberia que esse problema foi resolvido? Os meus irmãos estariam conversando normalmente? No final de ano, por exemplo, eu nunca teria problema de organizar uma festa, porque eu não teria que pensar, se fulano vem, vai ter briga com ciclano, por exemplo. Como que eu saberia? Coloca isso na tela mental. Depois, fazer uma conjuração correspondente ali. A minha sugestão de problemas emocionais são ligados a isso, por exemplo, a brigas em família, os elementais da água. Colocar a mão no coração à noite. Né? Deitadinho, você dorme na rede, né? Inclinadinho, põe a mão no coração. Respira e faz uma invocação ao Deva elemental. No caso do Deva elemental da água, é Nixa. Invoque esse Deva elemental e ordene. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, te peço com as forças de minha alma e de meu coração, que invoques nesse momento ao bendito Deva elemental da água, Nixa, 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 te chamo, te invoco, em nome do Cristo, pelo poder do Cristo e pela majestade do Cristo. Vinde até aqui, concorrei ao meu chamado. Antiya Dauna Sastação. Bendito Deva elemental Nixa, te chamo, te invoco para vos pedir o poder e a graça de ordenar aos benditos elementais da água, para que trabalhe intensamente ajudando-me a compreender esse problema emocional que está na minha família. Benditos Devas elementais da água, vos ordeno que trabalhe intensamente em minha família, dissolvendo este problema. E adormece nisso. Bem tranquilo. Entende? Rubens, eu vi que você desbloqueou. Quer o microfone? Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Você falou você colocou o nome do Deva da água, né? Mas onde é que, desculpe que te pergunte, onde é que encontramos esse nome dos Vedas de cada elemental? Perfeito. Tá? Não é fácil de encontrar, não. Tá? Não está assim certinho aí nos livros. Tá? Normal, né? Isso é bem normal. Tá? Fogo, Agni, terra, Gobi, ar, Pavana, água, Nixa. Tá? Repetindo. Fogo, Agni, terra, Gobi, ar, Pavana, água, Nixa. Mais uma vez, quem estiver me ouvindo, por favor, quiser jogar no grupo também para ajudar. Fogo, Agni, terra, Gobi, ar, Pavana, água, Nixa. Tá? Você pode encontrar isso, não tão claro, mas tem também no livro Medicina Oculta e Magia Prática. E Rosa Ígnea também. Mas é só para passar, não é para ler, é só para passar, assim, né? Pesquisar um livro assim, um capítulo e terminar ali, né? Não se preocupe em ler, não. Deve estar ali também. O que eu percebi é que trabalhos de magia elemental sempre são passados de lábios a ouvidos. Eu nunca vi um livro que fala assim, olha, faça isso. Nunca vi. Sempre vi velado, né? Esse tipo de coisa. Beleza? Você pode repetir o da água, por favor, o nome? Claro. Que eu não entendi.
Nixa. N-I-C-K-S-A. Então, se eu tenho algum problema relacionado também a relacionamentos difíceis, sabe? Tem um relacionamento difícil, a pessoa é difícil de lidar, pode utilizar. Tá? Ligado a isso. Ô, Vitor, Pode uma falar, vez Bruno. você mencionou que nós temos um nome, né? Um nome secreto, né? Um nome. Sim. Seria interessante a gente tentar descobrir esse nome agora ou é melhor mais tarde? O que você acha? Não. É interessantíssimo. Agora, esse nome do nosso ser, esse nome secreto, do nome do ser, o nome da nossa nota síntese, aquele que encarnar, né, descobre o ser, ou pelo menos está mais em contato, é o nosso nome mântrico, tá? Está normalmente por trás de nosso maior medo. Nós temos o maior medo na vida, aquela coisa que se acontecer, nosso mundo desanda. Esse medo, ele enclausura dentro dele o nome de nosso ser. Quando eu aceito esse medo, no sentido assim, tá ok, isso pode acontecer, tá tudo bem, não é o fim do mundo, quando eu aceito esse medo, eu consigo encontrar o nome do meu ser. Por exemplo, vou dar um bem prático. Imagina que eu tenho um casamento, tá? E toda a minha estabilidade está projetada nesse relacionamento. E se minha esposa me divorcia, meu mundo acaba. Tá? Eu tenho esse medo. Quando eu compreendo e trabalho sobre esse medo, né, entendo, aceito ele, isso também que eu chamava de se integrar com a sombra, eu encontro o nome do meu ser. Ao encontrar esse nome do meu ser, ele é um nome mântrico, é um mantra particular. Você vai perceber que ao pronunciá-lo, seja fisicamente ou mentalmente, te dá um estado de força e vigorosidade muito intensa. Similar, seria bem similar você fazer a prática de pranayama, multiplica por 1000. Sabe aquela potência da respiração? Você consegue sentir ou vocalizar, porque é teu nome-chave, é o teu mantra. Tá? Fez sentido? Fez. Obrigado. Tá? Então, assim, como que eu descubro isso? Eu tenho que ir naquele meu calcanhar de Aquiles. Aquele que, eu aceito ser menos guloso, eu aceito ser menos preguiçoso, mas para algumas pessoas ser menos orgulhoso, não dá, né? Né? Normalmente aquilo que a gente faz assim, não dá. Tá? Você pode ir atrás, é uma dica muito boa, é por aí. Você vai, né, matar quase de frente, né? Vai achar quase de frente, tá bom? Boa? Você Mais sente alguém? não, esse nome secreto, ele vem a ti? Vem. Conforme você está realizando esse trabalho, vai ficando mais claro. E vem muito claro em meditação. Você pode ver, inclusive, assim, a nível de sonho, a nível de meditação, você vê abertamente. Vê. Tá? Eu diria que muitas pessoas acabam esbarrando nisso ao longo do caminho espiritual, por não terem consciência adequada, e vulgo consciência, atenção adequada, não colocam atenção nisso. Já viram em algum momento, mas deixaram passar batido. É muito comum isso acontecer também, tá? Muito comum. Por isso no trabalho com o medo, né? Você vai estar liberando a maior parte de consciência e vai perceber que você já viu. Então, uma das práticas também de magia no plano astral é reconhecendo isso. Você pediu o nome do ser também. Tá? Boa? Respondido? Bem. Ok, respondido, obrigado. Tá? Por exemplo, também, imagina que eu tenho um outro problema. Eu tenho um problema, né, para lidar com minha raiva no dia a dia. Né? Eu sou muito explosivo. Eu não tenho sangue de barata, a pessoa me manda um vídeo no Zap, eu já quero explodir. Eu não entendo por quê. A todo momento eu quero ter razão. É nesse momento que lá antes de dormir, eu coloco a minha mão no coração, tá? E faço a seguinte oração. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, te peço com as forças de minha alma e de meu coração, que invoques nesse momento seus benditos devas e elementais do fogo. Agni, 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 te chamo, te invoco em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo. Vinde até aqui, concorrei ao meu chamado. Antia Dana Sastação. Bendito Devo elemental do fogo, te chamo, te invoco para vos pedir que me ajudes a trabalhar sobre as minhas emoções. Elimine de meu corpo físico e corpos internos todo o átomo de ira, toda força antagônica que esteja prejudicando o meu trabalho espiritual. Bendito Deva, Agni, me dê o poder e a graça de ordenar as salamandras do fogo, para que trabalhe intensamente em meus corpos internos, purificando, preparando-os para o despertar da consciência e o exercício da magia prática. Adormece. Adormece fazendo o mantra A1. Como que eu faço o mantra A1?
Ali com a mãozinha no coração, vou inspirar. Suficiente. Adormece pensando nisso. Você vai perceber que por uma questão de associação, uma questão assim de intenção, tu vai ingressar em contato, né? Você vai entrar em contato com esse reino elemental no plano astral e vai estar se operando esse tipo de trabalho. Algumas pessoas trazem recordação, outras não importa se lembrar ou não, isso vai funcionar. Nesse momento, eu estou dando ponto, colocando intenção para resolver um problema. Ou seja, você está resolvendo um problema através da teurgia, né? Que é o ato de praticar a magia. Boa? Perguntas? Rubens, pode falar. Eu estou com uma dificuldade, até vou perguntar aqui, pode servir para todos que estão no grupo. Eu estou procurando um novo local de moradia e eu estou com uma dificuldade para achar esse local. Seria o Deva da terra, isso? Seria. Você pode pedir. Sim, pela questão da estabilidade, pela questão, né, de se fixar em um lugar. Local para morar, para trabalhar. Isso. Você pode pedir. Você pode pedir orientação. Me ajude a ter clareza nesse lugar, me ajude a ver esse lugar, me ajude que esse lugar venha até mim, me ajude que seja um lugar propício para o trabalho, tanto material quanto espiritual. Você pode pedir isso, tá? Pelo elemental da Terra. Peça isso, focalize na ideia, na pergunta. Não dança mentalmente, mas sim a cena em si. E quando acordar, faça um exercício retrospectivo. Você vai ver indícios indicativos para, né, esse lugar. Às vezes é uma árvore específica, às vezes é uma rua, às vezes é um nome de um bairro, vai vir. Tá? Ok? Pode usar esse elemental, sim. Pode usar esse reino. Tá? A minha sugestão também, tá, para todo mundo agora, antes de fazer qualquer tipo de prática de magia elemental, é fazer a conjuração dos 4. A gente já aprendeu essa conjuração lá atrás com o procedimento de defesa psíquica. É uma conjuração de ordenamento, né, de estabilidade interior ali. Você pode fazer na cama, por exemplo, pode colocar a mão no coração e recitar mentalmente. Captum mortum imperit dominum super vivum et devotum serpentem. Cherubim imperit dominum superadum noctiava. Aquelerras imperit dominus per alastaure. Serpens imperit dominus. Tetragrammaton per angium et leonum. Michael, Gabriel, Rafael, Anael. Fluidor per espírito Elohim. Mania terra terada noctiava. Fit firmamento per ad reva o res Zabaoth. Fit judicium per inde virtude Michael. Anjo de olhos mortos, obedece ou dissipa-te com esta água santa. Tora lá do trabalho, volta a terra, se não queres que eu te aguilhoe com essa espada. Água correntada, obedece ante signo, retira-te ante esse sopro. Serpente móvel, arrasta meus pés, ou serás atormentada pelo fogo sagrado. E evapora-te com os perfumes que queimamos. Que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra pela virtude do pentagrama, que é a estrela matutina, em nome do tetragrama que está escrito no centro da cruz de luz. Amém. 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 Também um fechamento antes de dormir te ajuda a ingressar nessas correntes magnéticas para exercer a magia prática. Tá? Pode falar, Rubens. Então. É só a conjuração das 4, não a conjuração dos 7, não. Só das 4. Só dos 4. Agora é só do 4. Tá? Por uma questão de trabalho com os elementos anteriores. Conjuração do 7 eu faria assim se eu estivesse tendo pesadelo. Um ambiente ruim, entende? Ou alguma coisa do tipo. Tá? Por exemplo, algum exorcismo especificamente falando. Aqui é só dos 4 mesmo. Tá bom? Obrigado. Bom. O que a gente tem que ter ideia? Que o milagre, né, quando acontece algo desse tipo, você pode falar que é um milagre, mas ele não é um milagre em si, porque o milagre não é sobrenatural. É apenas o natural exaltado pelos elementais. Cura, bem-estar e paz se efetua trabalhando com eles. O cerne de toda magia prática, escola ritualística, são os elementais e magia natural. Você sempre vai voltar na magia da bendita deusa mãe natureza. Seja os rituais da maçonaria oculta, que veio dos elementais da terra, muito ligado ao elemento terra, seja os rituais do fogo, das antigas religiões mesoamericanas, que tem um tambor, que tinha as chamas, os elementais do fogo, seja as profecias e as grandes parábolas pelos elementais do ar, do cristianismo primitivo, você sempre vai voltar à magia elemental. Não há para onde fugir. Todas as religiões são constituídas
por esses seres, né? Os profetas, mestres, sábios, grandes professores, eles veem a magia elemental do plano astral, sobem ao monte, como diria Moisés, né? Subiam ao monte Sinai, ingressaram no plano astral, conversavam com Deus face a face, ou seja, com essas forças elementais, voltavam com as tábuas da lei, que é um meio de operar isso. A missa, a catequese, toda a ritualística, né, religiosa, no fundo, é um trabalho com essas forças. Tá? Pode falar, Antônio. Desbloqueou? Uma dúvida. Eu senti a falta nessa relação aqui dos anjos, os elementais, né? Do ar, cuida da sabedoria das religiões, o da terra, trata dos rituais, das práticas místicas e assim vai. Quem é que cuida da saúde? Uma boa pergunta, eu digo que todos. Tá? Porque assim, você pode ter saúde física, elemental da terra, saúde emocional, elemental da água, saúde mental, elemental do ar, saúde emocional, elemental do fogo. Tá? Então, assim, aí depende que tipo de saúde a gente está falando. É um músculo? Okay. É um tendão que eu distensionei? Eu trabalhei com o elemental da terra. Putz, eu tô com algum ranço emocional, alguma pena moral, fui traído pelo meu sócio, elemental da água, por exemplo. Não? Era desse tipo. Eu estou pensando demais, estou com obsessão psíquica, elemental do ar. Aí dependeria. Tá? Sensacional. Resposta e só fazendo... perfeita. Boa. E só dando spoiler, né, não é o tema da sala, não é o tema de aula mais avançado, nós temos um quinto reino elemental, que é o éter. Tem os punctas do éter. Se a gente for lembrar lá dos elementais, cada elemental tem uma regência. Dos pés aos joelhos, terra. Dos joelhos aos órgãos sexuais, água. Dos órgãos sexuais ao coração, fogo. Do coração a pineal, ar. Porém, da pineal a pituitária, tá vendo aqui, ó, tem um elemento, que é o éter, que é a conexão com o infinito. Então, pela saúde espiritual, eu trabalho com os elementais do éter, que são os punctas do éter também. Não é tema da sala, mas fica como spoiler. Né? Só para fazer um comentário, já que você tocou aí nas glândulas aí, né? Eu levanto muito cedo e eu faço um alongamento com respiração de manhã, né? E faço, não sei por que me veio essa intenção, já faço isso há muito tempo. Eu fico batendo aqui no frontal, no penal e aqui atrás. Sim. Não sei por quê, ninguém me ensinou. Simplesmente um dia eu achei que eu devia fazer isso. Sim, para estimular. Sim. Para estimula? Sim, isso não estimula. Achei incrível. Mas, inclusive, isso é uma prática, tá? Isso das glândulas no chakras é uma prática, inclusive. Sim. Ninguém, quer dizer, alguém me ensinou no plano astral e eu esqueci. Só sei que eu comecei a fazer essas coisas. É isso. Uhum. Na verdade, é justamente isso, viu, Antônio? Ver o que a gente vai se fazendo. Legal. Tá? É boa experiência. O trabalho, na verdade, espiritual é assim, a gente vai recebendo e vai colocando em prática, vai vendo. Às vezes a gente nem lembra, vê e tem um estado de bem-estar no dia a dia. Exatamente. Por quê? De onde vem, né? Ok, que bom. Boa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou colocação? Tá? Ou seja, a prática é, estou com algum problema financeiro, família, coisa difícil, antes de dormir, aproveito isso, invoco o elemental, coloco a situação, me conecto com isso, me coloco em afinidade, tá? Ordeno, vocalizo o mantra A1, que seria com o amém, o mantra 1 eu estou cristalizando, eu estou fechando isso com aquilo que eu estou pedindo, né? O A1 e o amém são mantras equivalentes. Faço isso, tá? Adormeço pensando nisso. Você vai perceber que você vai estar entrando em contato num outro mundo. Isso que a gente está fazendo, eu estou criando um comando, todo o pensamento emanado vai passar para esse outro mundo e vai começar a operar, vai começar a ordenar. A gente vai ver aqui, inclusive, isso é um trecho de um livro muito bom, tá, do Jorge Adum, onde ele fala isso num livro chamado O Grau do Companheiro e Seus Mistérios, um livro que ele aborda muito a magia elemental. Ele tem um trechinho ali que a gente vai ler agora, tá? Todo pensamento emanado de um indivíduo passa a outro mundo, ao mundo invisível, e se converte em entidade ativa ao associar-se e unir-se com o elemental. Sobrevive como inteligência ativa, como uma criatura engendrada pela mente, durante um período mais ou menos longo, em proporção à intensidade originária da ação cerebral que engendrou.
Um bom pensamento se perpetua como uma potência ativa e benéfica, um mau pensamento como uma maléfica. Deste modo, o indivíduo está sempre povoando uma corrente no espaço de quanto propagam suas fantasias e desejos, impulsos e paixões. Esta corrente reage sobre toda a organização sensitiva que se põe em contato. O adepto emana conscientemente essas formas, os demais homens inconscientemente. Vamos entender, tá? Quando eu tenho uma ideia, quero resolver um problema na minha família, e eu ordeno um elemental, o que eu estou fazendo? Eu estou unindo essa ideia com o elemental, isso passa para o outro lado, ele começa a agir, ele começa a trabalhar para ir se cristalizando. Toda ideia que eu tenho na minha cabeça, ela é cristalizada quando eu passo por uma força elemental. Seja para bem, seja para mal. Porque assim como tem os elementais, né, na tradição esotérica, nós temos os elementares. A gente conhece, né, popularmente as larvas astrais, íncubos, súcubos, essas formas mentais negativas também. Um pensamento negativo pode atrair um elementário, né, uma larva astral, e pode me gerar um vício, um problema, uma obsessão. Também serve disso. Ele coloca no finalzinho, né, que todo mundo faz isso. Um homem comum e corrente de maneira inconsciente, porém um adepto sempre busca colocar tua mente no infinito, no positivo, porque ele sabe que toda ideia aliada à magia elemental vai ter sim ou sim uma cristalização no plano físico. Essa é a base da magia elemental. A gente faz isso de maneira deliberada, ordenando, pedindo, orando para que isso se cristalize. Tá? E aqui a gente chega no segundo ponto desse tipo de trabalho. A gente começou a conversar ali sobre o medo no comecinho, que o medo é o maior obstáculo do discípulo nesses mundos, porque o inimigo lançará contra ele um morador do umbral com todas as suas aparições terroríficas. Todos que têm medo da obscuridade, dos bosques de animais, não podem penetrar nos territórios dos elementais. O melhor exercício para eliminar o medo é enviar amor para lugares, animais ou seres que infundem temor. Ele desaparece por encanto. O amor é o melhor domador dos elementais e é o mais poderoso instrumento do mago para auxiliar o homem em sua evolução. O principal inimigo desse tipo de trabalho, na verdade, é o medo. A gente até fala isso no cotidiano, né? A pessoa está alto astral, a pessoa está baixo astral. A gente fala isso, né? Amizades, amigos, coisas do tipo. Porque o plano astral é o plano energético. Eu só consigo influenciar nele quando eu estou alto astral. Você vai perceber quando sua vida está indo bem, né, quando as coisas estão andando, essas experiências, como a Giane relatou, né, como também outros alunos relataram, de cura, de resolver conflitos, problemas no plano astral, se tornam mais frequentes. Mas à medida que eu estou baixo astral, fica mais difícil. Quando eu estou, entre aspas, baixo astral, esse tipo de trabalho, esse tipo de prática fica pesada, fica difícil, não consigo ver resultado tão rápido. Quando eu estou alto astral, isso fica mais leve, mais intenso. É o famoso, putz, eu pensei no meu amigo, ele me ligou. Já passaram com isso? O dia parece que foi se encaixando e tudo aconteceu como deveria acontecer. Né? Todo o farol ficou verde. Isso vai ficando mais frequente quando eu estou alto astral. E, Vitor, o que é estar alto astral? Quando eu não deixo ser tomado pelo medo. Sabe aquele calcanhar de Aquiles? Nós temos esse calcanhar de Aquiles. Nós temos esse elemento que quando ele se demonstra, quando ele se aparece, todos os nossos demônios internos tentam nos aprisionar, tentam nos colocar em uma região que a gente chama do nosso mundo psicológico, nosso inferno astral, inferno interior. É quando a nossa mente é obstruída, ela fica escura por esse medo. Para quem está lendo lá o livro Mais Esperto que o Diabo, é a principal ferramenta que o diabo tem, né? Ele coloca a gente, infunde a gente com medo para a gente se alienar, para a gente adormecer. Tá? E aí está o principal obstáculo. Se você quer aprender a atuar no plano astral, tem que aprender a emanar amor para enfrentar esses demônios internos. Você vai perceber que conforme a gente começa a avançar no trabalho de magia prática, certos ataques de nossa sombra, seja na vigília, eu estando acordado, seja no sono. Quais são os ataques de nossa sombra? Como que o ego nos ataca? Estados de confusão e dúvida. É o famoso estou nervoso, nem sei porquê. Só quero estar nervoso. Remoendo o rancor, remoendo ira, remoendo alguma coisa. O ego gosta de chafurdar, de estar ali, né, como se fosse um porco na lama, em estado de melancolia e depressão. Porque ele sabe que quando o homem pensa negativamente, vai atrair átomos negativos, que tornam o homem denso, sombrio e pesado. É mais fácil arrastar e controlar uma pessoa que está densa, sombria e pesada. Não devemos pecar nem por pensamento.
Na verdade, a única coisa que a gente consegue controlar de fato é o nosso mundo interior, e ali começa o trabalho interno. Para eu aprender a trabalhar com os elementais de maneira plena, na verdade, eu tenho que estar realizando um trabalho psicológico e enfrentando esse monstro que tem, né, na foto do lado, que é o guardião do umbral. Nós temos um elemento dentro de nós, tá? Que é aquele elemento que a gente estava conversando que nos pega pelo calcanhar, aquele que dói. Tá? Às vezes, por exemplo, as pessoas falam, eu tenho que ser mais disciplinado, meditar todos os dias, né, e, né, acordar cedo todos os dias, e meditar 1 hora. Às vezes, você não meditar, ou ter dias que você não quer meditar, não tem tanto problema, na verdade. Preguiça não é tanto problema. Ou, né, às vezes, gula não é tanto problema. O que nós devemos estar focado é em ir atrás desse elemento que sempre, ao longo da nossa vida, jogou para debaixo do tapete e sempre projetou nos demais. No sentido de a gente se criar uma pessoa melhor, pode ser, por exemplo, eu me criei uma pessoa melhor e eu nunca fui correspondido, as pessoas não me corresponderam, não viram como eu sou bom na vida. No fundo, eu estou projetando uma necessidade e uma carência de atenção. Tá? É isso que eu estou fazendo. Eu tenho que atacar esse medo, eu tenho que começar a investigar esse medo, eu tenho que começar a investigar esta força, esse elemento psicológico para começar a operar magia prática, porque esse é o principal obstáculo da magia prática. Tá? Como que eu identifico isso? Tenho que começar a perceber ao longo da minha vida o que me tira do sério. O que realmente me tira do sério. O que realmente, quando acontece, o meu mundo acaba. É uma crise de ansiedade? É alguma coisa com algum membro da família? Eu tô muito bem, mas quando vem alguma pessoa da família, me tira do sério, me arrebenta no estado interior, é ficar sem dinheiro? É quando algum amigo meu, né, caçoa da minha aparência, eu me sentir menos que alguém? O que é esse elemento? O que é esse principal guardião, essa principal sombra, tá, que está me impedindo? Você vai perceber que estados, né, de confusão, raiva no dia a dia, ou estados que a gente se sente perdido, são ramificações disso. Então, eu diria que isso é o mais importante de atacar para uma pessoa começar a operar conscientemente no plano astral. Tá? A longo prazo, sempre vai ser o trabalho psicológico para resolver isso. A meditação, a compreensão, né, você ter todo esse trabalho de eliminação. A curto prazo, nós temos técnicas e maneiras para lidar com essa sombra e dissipá-la, por exemplo, seja no plano astral, seja no plano físico. A gente tem técnicas energéticas, inclusive, por exemplo, se você cair em estados de confusão ou de dúvida, imagina, se cair em estado de dúvida, de confusão, de crises, você pode realizar algumas técnicas e defesas. Nós chamamos isso, tá, de práticas de defesa psíquica. As principais, eu diria, já no nível mais avançado, no plano astral, é a conjuração de Júpiter, onde nós falamos, em nome de Júpiter, pai de todos os deuses, eu te conjuro, de Vigus Cosmum. O que significa essa conjuração? A gente está afastando, em nome de Zeus, em nome de pai de todos os deuses, em nome do ancião dos dias, em nome do Keter, da Cabala, um pensamento negativo, seja uma obsessão psíquica, seja uma emoção, né, densa, ou até mesmo se eu estou sonhando, eu tenho essa conjuração decorada, tá? Eu posso dissipar aquele sonho negativo, aquele pesadelo. Uma segunda conjuração, uma segunda oração que você pode fazer, em nome do Cristo, revela-te a tua verdadeira forma. Muitas vezes nós caímos em situações, tá, de confusão, onde nós não estamos entendendo se isso é bom ou mal, nós estamos em dúvida. Como que nós sabemos o real daquela situação? Você pode verbalizar isso, imaginando a situação. Em nome do Cristo, revela-te a tua verdadeira forma. E vai surgir algum indício que aquela situação é uma furada. Muito comum no plano astral, por exemplo, você está conversando com alguém, por exemplo, você quer saber se essa pessoa está te falando um ensinamento ou simplesmente, né, é uma larva, é um demônio daquele plano, você pode falar verbalmente em alto e bom tom. Em nome do Cristo, revela-te a tua verdadeira forma. E vai surgir algum indício que aquela pessoa, aquele ser, aquele objeto, não é aquilo que aparentava ser. Uma das maneiras de você quebrar esse denso véu da matéria é realizar essa conjugação. É bem simples. Tá? Você pode apontar para o objeto ou focar mentalmente sua armação no plano físico. Em nome do Cristo, revela-te a sua verdadeira forma. Tá? Até aqui alguma pergunta?
Pode falar, Rubens. Tudo isso que você está falando para nós hoje é muito importante e casa muito com a visualização. Então, a projeção astral, todo esse processo, nós temos que treinar muito a visualização, visualizar aquela situação. Sim, sim. Visualizar, sonhar com ela. É dizer, na realidade, tudo se produz no plano astral. É isso? Uhum. Sim. Essa capacidade de focar, de visualizar, você está operando nesse plano. Na verdade, clarividência, certo? E imaginação é a mesma coisa. Clarividência e imaginação. São só dois nomes para a mesma coisa. Entendeu? É igual mandioca e aipim. Não tem diferença. Não tinha enxergado por esse lado. Clarividência e imaginação. Olha só que É importante. a mesma coisa. Se eu estou no dia a dia, por exemplo, e me vem uma imagem na minha imaginação, eu estou vendo o plano astral daquele lugar. Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais claro eu tenho, mais claro vem essas imagens, mais claro eu consigo focar. Qual que é o problema? A maior parte das pessoas é tomada pela sombra, e quando imagina alguma coisa, é uma fantasia mecânica, né? Nunca é algo deliberado, nunca é algo muito claro. É confuso, é nebuloso, é borrado. Tá? Mas é a mesma coisa. Entende? Então, todo processo de visualização, no fundo, é para isso, para exercitar a imaginação. Exercitando a imaginação, no fundo, eu estou exercitando o órgão do plano astral. É o translúcido da alma, como diria Paracelso, né, no nome mais formal, né, na filosofia hermética, nas 3 leis da filosofia oculta, eles chamam de translúcido da alma. Mas é a imaginação, né, é a visão da alma, é o órgão da que você vê esse plano. Esse órgão, ele está tomado pela sombra, ele está sujo. Então, muitas vezes, nossa imaginação está em nossos medos. Por exemplo, o nosso chefe bate no ombro e fala, quero conversar contigo. A gente pensa milhares de coisas, nunca é uma coisa boa. Né? Então, essa imaginação fica tomada pela sombra. Tá? Pode falar. Quer dizer que trabalhar em cima da nossa glândula pineal é muito importante. E esse trabalho na glândula pineal está na meditação. Está no Sim, fortalecimento sim, da pineal, é isso? sim, sim, total. Quer dizer que a Total, pineal seria o contato que nós sim, temos com o plano astral, é isso? total, 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 sim. A estimulação, a meditação aqui entra a meditação profunda, tá? Não aquela mais superficial de 5 minutos, mas a profunda, que você sente as sensações na pineal, que você sente o calor, você começa a ver as imagens oníricas, você está estimulando isso, sim. Tem tudo a ver, tá? Perfeito. Boa? Boa. Mais perguntas? Colocações? Mais alguém tem uma pergunta? Pode falar, Eu Nilson. tenho. E a intuição? A intuição é um atributo do coração do chakra cardíaco. A intuição é a arte de você saber, sem palavras, ou ingressar no conhecimento silencioso. Tá? A intuição não está diretamente relacionada ao plano astral no sentido de você ver. Você não precisa ver para saber. Tá? Como é que eu desenvolvo esse atributo, o conhecimento intuitivo? Primeiro ponto, eu não posso carregar nenhum ranço a nível emocional, porque o intuitivo, no fundo, está pautado no amor. O segundo ponto, todo o trabalho que eu desenvolvo o chakra cardíaco, seja vocalizações com o mantra OM, ou banhos de planta de rosas, ou contemplação na natureza, eu estou colocando em atividade. O conhecimento intuitivo é um conhecimento, na verdade, que eu estou adquirindo direto do meu ser. Não é uma fonte externa, não é um elemental, não é um templo, um plano astral, não é um mestre externo. Intuição é um canal direto do meu ser. Tá? Ficou claro? Ficou. Obrigada. Tá. Mais alguém tem uma pergunta? Vitor, Pode falar, Antônio. Você comentou aí, né, dos elementários, né, dos pensamentos Sim. negativos, átomos, né? Existem elementários, né, átomos, pensamentos positivos, como é que a gente faz para atrair mais os mais positivos que negativos? Boa, tá?
O nome elementais elementários é um nome tradicional do ocultismo e esoterismo medieval. Se você quiser ler depois, joga no Google aí, Franz Hartmann, os elementais, ele fala disso. Mas é só um nome que a gente cataloga, que a gente dá o nome dos átomos espirituais como os elementais, e os átomos mais densos como elementares. Eu diria, tá, toda vez que você está pensando negativamente, você está alimentando alguma entidade, algum ente no plano astral que vai te colocar denso. Tá? Como que eu atraio um elemental? Como que eu atraio as forças positivas? Exercícios de contemplação, caminhada na natureza, boas conversas, música clássica, perfumes, orações, risos, alegria. Se você perceber, Antônio, toda vez que a gente fofoca de alguém, quando termina a conversa, a gente sai mal. Ou tem alguma coisa assim, sabe? Errado, algum vazio, assim, sabe? Se perceber mesmo, assim, faz alguma fofoca, algum comentário inútil, assim, né? Governo, político, coisa do tipo, a gente sai, tá? Esse, você pode ter certeza que é uma larva astral ali acoplada, né? Foi uma que grudou ali e tá sugando, tá? Qual que é o oposto disso, do São conversas positivas, conversas voltadas à espiritualidade, ao autoconhecimento, você sai mais energizado. Da mesma maneira que você deve ter comprovado que certas conversas tem com alguém, reflexivas, leituras, você sai melhor, você sai energizado. Você atraiu um átomo positivo, você está atraindo os elementais para a tua aura. Tá? Então, se eu fosse te dar assim, uma dica direta e reta, cuidado com o verbo, seja ele falado ou silencioso. Coloque a atenção no falado primeiro, que é mais fácil, porque para travar a língua você só faz isso aqui, né? Só morder a língua. Coloque atenção no verbo falado. Conversas de fofocas, conversas negativas, sai. Sim, corta. Vai fazer outra coisa. Vai passar café. Tá? Respondido? Mais alguém? Maravilhosamente bem, obrigado. Ótimo. Muito bem. Giane, eu tenho o costume de sempre que sinto ou imagina que algo ruim possa acontecer, faça imediatamente uma oração de proteção e muda a frequência. Tem dado certo. Perfeitamente isso. Toda vez que você sentiu para baixo, pega alguma oração, alguma prática e faz. Vitor, qual? Não importa agora. Pega uma que você goste. Pode ser desde a oração do Pai Nosso, uma oração dos 4, pode ter algum símbolo de proteção, uma cruz, um pentagrama, não importa. Pegue e faça uma oração. É justamente isso, Giane. Você sentiu que vai cair, né? A sombra está tomando, faça isso. Tá? Vitor, pode falar. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Quando eu vejo assim, às vezes eu sinto que vai acontecer alguma coisa, às vezes tanto ruim como boa, e eu não durmo. E aí essa coisa acontece. Mas aí eu tenho que fazer oração para minimizar, porque é batata. Quando eu não durmo, vai acontecer alguma coisa. Eu até sei. Isso, assim, como lidar com isso? Tá, sim. Isso já é um fenômeno, por exemplo, de clarividência, que está prevendo alguma coisa, de alguma maneira, né? Seja boa ou seja má. Tá? Como que eu lidaria com isso? Eu faria alguma oração ou alguma meditação voltando de entender por que isso vai acontecer. E se é algo que está nas minhas mãos, se for algo ruim, impedir. Porque às vezes não está nas suas mãos. Por exemplo, alguém morrer. Faz parte da vida e a morte é inevitável. É muito comum, por exemplo, quem tem um laço de uma ligação, um laço, né, de ligação com uma pessoa muito grande, pai, mãe, irmã, filho, percebe que vai morrer, sente isso. Então, eu extraía alguma sabedoria disso. Né? Por que eu estou sentindo isso? Qual é a finalidade disso? Muitas vezes tem motivo. Tá? A gente tem que só aprender a extrair o porquê por trás. Tá bom? Eu faria alguma oração, alguma meditação profunda nisso. Tá bom, obrigado. Ok? Beleza. Mais alguém? Uhum. Muito bem. Nós vamos aprender agora uma prática de fechamento poderosa. Tá? Diria que é a mais poderosa que existe para te blindar antes de dormir, e também você pode fazer em situações que sua integridade física, espiritual e emocional estejam prejudicadas. É um fechamento chamado a estrela microcósmica. Tá todo mundo me vendo aqui? Na webcam? Boa? Sim, beleza, sim. então. Eu vou fazer uma vez sozinho, depois todo mundo vai levantar e vai repetir aqui comigo, tá bom? Como que eu faço esse fechamento? Vou tirar aqui. Como que eu faço esse fechamento? Eu vou me colocar de pé,
certo? Antes de dormir. Calcanhares unidos. Calcanhares unidos, certo? Vou colocar minha mão em aspas sobre o peito, direito sobre o esquerdo, certo? Eu vou abrir a minha perna esquerda ao mesmo tempo que eu abro meu braço esquerdo. Ó, abri. Lógico, imaginando também meu corpo em formato de pentagrama. Eu estou cristalizando o pentagrama no meu corpo, tá? Vou subir as duas mãos, ó, subir. Lá em cima. Eu vou ter que colocar o webcam aqui para acertar pela em cima. Olha, eu subi lá em cima, tá vendo? E voltei. Vou voltar, calcanhar unido e as mãos em aspas, e vou fazer a cruz gnóstica. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e em nome do Sacratíssimo, Tetragrammaton. De novo, braços em aspas sobre o peito, calcanhares unidos. Vou abrir as minhas pernas, ao mesmo tempo que eu abro as minhas mãos, certo? Imagina o pentagrama, suba lá em cima, volta. Posição original, mão esquerda, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e do Sacratíssimo, Tetragrammaton. Por favor, todo mundo de pé. Tá uma vez comigo. Acha um espaço aí que você consegue abrir os braços. Então, teste aí as suas mãos e seus braços. Tá? Me coloque o celular, o computador, que você consiga ver. Ok? Braços em aspas sobre o peito. A mãozinha aqui, ó. Os dedinhos unidos. Direito sobre esquerdo. Certo? Eu vou abrir minha perna esquerda ao mesmo tempo que eu abro meu braço esquerdo. Abrir. Tá vendo? Eu estou com as pernas abertas. Certo? Vou tocar as minhas duas mãos lá em cima. Toquei e voltei. Vou voltar à posição original. Minha mão esquerda no plexo solar, 2 dedos acima do umbigo. Minha palma direita em saudação gnóstica. Polegar, indicador, anelar levantados. E vou fazer o fechamento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Sacratíssimo, Tetragrammaton. Voltei. Mais uma vez para pegar bem. Posição original. Abri. Fui lá em cima. Voltei. Fechei. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Sacratíssimo, Tetragrammaton. E vou dormir. Tá? Podemos nos sentar. Para que serve essa conjuração? Para que ela serve? Você está marcando no seu físico o símbolo do pentagrama. Você está marcando no seu físico o símbolo mais poderoso que existe de proteção. Então, quando você faz isso, antes de dormir, você pode fazer, ou de algum evento que você sinta que a sua integridade física, emocional, esteja, fisicamente, possa estar prejudicado. Uma grande reunião ou coisas do tipo. Isso é uma prática de fechamento de corpo, tornando seu corpo fechado. Tá bom? Perguntas? O círculo que você faz com o tetragrammaton é no sentido esquerdo? Esquerdo para direita. Esquerdo para direita. Isso. Isso. Perfeito. Por causa da webcam aqui pode estar um problema, né? Está invertido, mas esquerdo para direita, tá? E a base da cruz é região sexual. Cruz católica é uma cruz invertida. Não que seja ruim, mas assim, não está completa. Então, a base é o sexo. Tudo bem, tudo bem. E o círculo, esquerdo para direita. Eu vou olhar essa gravação e vou fazer esse exercício com calma, seguindo a gravação depois. Vou olhar a gravação. Pega esse finalzinho aqui, que é mais, que eu diria que pegar essa prática é muito importante. A prática principal dentro da segunda câmera. Esse aqui, né? Isso. Esse aqui. 3 dedos. Isso aí. Os 3 dedos, assim. Tá? Posição de saudação gnóstica, para quem já leu Eliphas e Levi, também está ali assim.
É bem comum. Jesus Cristo, né, com os essênios, sempre está assim também. Se você perceber, Sócrates sempre está assim também, né? Naquele quadro bem famoso, Escola de Atena, que ele está com Platão do lado, Aristóteles, ele sempre está assim, tá? Sempre está assim. É bem comum, tá? Boa? Mais perguntas? Oi, Neide, Martin, pode falar. Vitor. Pode falar. Quando a gente adentra o templo para o ritual, a gente faz essa estrela microcósmica. Aí, então, seria uma maneira de você não estar levando as suas coisas negativas para o ritual? Isso se convencionou. Na verdade, não é obrigado antes do ritual você fazer essa estrela. Na verdade, tem um ritual que se faz antes, o ritual de terceiro grau, que se faz a estrela microcósmica, porque se fala ao longo do ritual. E se convencionou como uma forma de fechamento. Como assim? A gente está começando uma prática espiritual, vamos se fechar, no sentido assim, vamos se preparar para a prática. Tá? Então, foi muito comum em alguns grupos realizar isso, mas você não tem nenhuma orientação de qualquer prática espiritual gnóstica que você tem que fazer alguma coisa antes. Tá? No sentido assim, tem que se fechar. Eu recomendaria, vai fazer uma prática, até mesmo em casa, você vai meditar, fazer alguma coisa mais profunda, faz a estrela. Entendeu? Ok. Mais perguntas, Martin? Ô, Vitor, no início, quando você levantou, você falou que era para juntar os calcanhares? Isso. Você começa com os calcanhares unidos em formato, não em formato de escola e compasso, mas os calcanhares unidos. Tá, esse é o primeiro. E depois? Depois você abre, tá? Assim como está na foto, ali no segundo. Você vai abrir, primeiro, perdão, você vai abrir, em posição de estrela flamígera, vai até a cabeça, volta, né? Você vai voltar à posição original, e vai ter a persignação, a consagração. Tá? Então, você mantém o joelho, o calcanhar junto o tempo todo? Não, você vai abrir. Se você olhar aqui na foto, por exemplo, a sequência, você vai começar com a posição em braço em aspas sobre o peito, vai abrir as pernas, tá vendo aqui, ó, na primeira foto, vai tocar ali em cima, as pernas abertas, vai voltar, tá? Calcanhares unidos. Só mantém no começo, Nath. Depois você abre. Você tem que ficar na posição 1 ali, em formato de estrela. E termina Tá com bom? os calcanhar unidos. Termina com os calcanhar unidos, é isso? Depois Termina fecha- depois, sim, depois você volta, na hora de fazer a cruz, você vai terminar com os calcanhares unidos. Faça a cruz com os calcanhar unidos ou com os calcanhar abertos? Unidos. Entendeu? Faça a cruz com os calcanhar unidos já ou os calcanhar abertos? Unidos, fechadinho. Você vai começar fechadinho, vai abrir. Abriu as duas pernas. Subiu, pernas abertas. Voltou, calcanhares unidos. Ah, tá. Quando você fecha, calcanhar unido. Tá, Sim, tá. toda vez que eu estou aqui, é calcanhar. Toda vez que eu estou aqui, é calcanhar unidos. Abrir, abriu. Entendeu? Só isso tem que ter em mente. Beleza? Beleza. Cruz. Beleza? Boa. Mais alguma pergunta, Martin? Mãos em cruz. Ah, tá. As mãos em cruz, o calcanhar unido e abriu, volta as pernas em condição normal. Isso, perfeito. Pode fazer assim. Beleza. Beleza? Muito obrigado. Beleza, Muito obrigado. bem. Muito bem. Então, ok, meus queridos? Muito bem. Tá? A minha sugestão é rever essa última parte para pegar bem. É uma prática muito comum na gnose, esse fechamento, né? Um fechamento bem forte, assim, antes de dormir, para se preparar no plano astral. Faz o fechamento, faz a invocação com os elementais. E lembrando, ao acordar, sempre anote os sonhos, começa a perceber. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta ou colocação antes de a gente encerrar a aula? Vitor, uma pequena dúvida. Esse desenho aí, ele está um pouco diferente do que você fez. Sim. Tá? Ele tá mais complexo, mais avançado. Esse desenho é só para pegar a primeira postura, tá? A primeira é assim. Tá. Pode anotar aí. Como a gente conversou, dificilmente você vê isso que a gente está falando em algum livro. Esse foi o mais próximo que a gente conseguiu achar.
Beleza? Mais alguém tem uma pergunta? Boa. Tá a minha sugestão. Surgiu dúvidas, perguntas, na semana, pode mandar em particular, tá? Pode mandar ali no grupo, numa boa. Começar a colocar em prática isso também da resolução de problemas, de invocar os elementais, isso é bem importante, tá? Rever a aula também nessa última parte para pegar esse fechamento. Qualquer pergunta, dúvida, sinta-se 100% à vontade para mandar também em particular ou ali no grupo. A gente vai ter agora 5 minutinhos para se alongar, tomar um café, ir no banheiro, preparar o ambiente. Nossa prática de meditação com a vocalização, que vai durar das 11 horas até as 11h30. Para quem não conseguir ficar, desejo um final de semana maravilhoso, uma semana mais maravilhosa ainda. E nos vemos, então, sábado que vem, 9h30 da manhã. Ok? Bom, então, cafezinho, aguinha, prepara o ambiente, me avisa, voltei, a gente vai dar início. 10 às 11 horas a gente vai dar início.